Graças e paz, queridos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez o Senhor nos dá esta rica oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando o nome do Senhor. Estamos em festa, né? Alegria no nosso coração de podermos estar juntos, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e também agradecendo a Deus pelos 45 anos de plantação desta igreja, deste local que o Senhor mesmo escolheu para que aqui estivesse sendo proclamada a sua palavra. É bênção na nossa vida, e nós louvamos o Senhor e já dizemos a você, você é muito bem-vindo para nós juntos estarmos agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, como é bom estarmos juntos em comunhão, te adorando e te louvando. E eu peço a você, meu amado, as preocupações, aquilo que está lá fora, deixa para lá, tá bom? Nos voltemos para o Senhor nesse momento, com os nossos corações totalmente abertos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo. Está conosco o seminarista Nilson. Nós hoje raptamos ele lá da igreja carioca. O Rafael já puxou minha orelha, mas eu sou mais velho, então ele tem que me obedecer. Aí ele traz um jovem, o tecladista, né? Seu sobrinho, para estar aqui junto conosco, abrilhantando ainda mais o culto do Senhor. Também o nosso amado amigo Mateus. Deus abençoe a sua vida. E eu não vou falar que ele é o namorado da Sara, não, de jeito nenhum, tá bom? Eu não vou revelar isso aqui para vocês, hein? Seja muito bem-vindo, Mateus. Uma alegria receber. Deus abençoe. Então vamos continuar louvando e adorando esse Deus? Vamos lá.
nossa igreja. Estamos gravando 45 anos. Teremos agora um momento de chamada de oração no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mais um dia de alegria, estamos aqui na casa do Senhor, comemorando mais um ano dessa igreja maravilhosa, que mesmo sendo pequena, mas é muito acolhedora. E peço que o presbítero de lei faça a oração. Santo e eterno Deus, Pai de bondade, misericórdia, nos adentramos, ó Deus, ao teu santo nome, para adorar na beleza da tua santidade. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Não há outro Deus além de ti. O Senhor nos criou para te adorar, para te engrandecer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por mais anos de vida dessa igreja, dessa localidade, levando a tua palavra. E queremos, ó Deus, testificar a tua missão sobre o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Ó Deus, queremos rogar, ó Deus, a tua unção para os irmãos que estarão louvando e louvando o teu santo nome. Aceita, Senhor, a nossa oração. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Continuando nesse âmbito de louvor, passo a palavra para o Ministério do Louvor. Peço a gente que se coloque de pé. Que
agora de leitura a palavra do Senhor. A leitura alternada se encontra em Provérbios 3, do 1 ao 12. Todos acharam? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e de homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele te dará as suas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Daí saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem me enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Peço agora que o presbítero Rafael faça a oração de gratidão e consagração. Querido Pai amado, Senhor, estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o teu santo nome. Meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse aniversário, o 45º aniversário da sua igreja que era fazendo, Senhor. E até aqui o Senhor sustentou, dando graça e misericórdia para cada um aqui, Senhor. Toma cada um presente aqui, o restante do mundo, Senhor, muito abençoado por ti, que a graça do Espírito Santo toque os coração de cada um que está aqui e quem está assistindo na sua casa. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Novamente, passar a palavra para o administrador. Vamos colocar de pé mais uma vez, você que pode. Palmas. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
nosso coração, ó Deus, ter um coração transformado, um coração mudado. Quem aqui quer mudar alguma coisa no seu coração? Eu sou a primeira a levantar a mão aqui. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais bondosa. Eu preciso praticar mais a caridade, ó Deus. Que seja a nossa oração nessa noite, ó Deus, o desejo de ter um coração igual ao teu. Um coração íntegro, um coração reto, um coração justo e um coração com amor. Um amor incondicional. Que teve a disposição, o grande amor de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Para morrer no lugar de nós, pessoas ingratas, pessoas rancorosas. Meu Deus, que seja essa vontade, ó Deus, do nosso coração nessa noite. Ter um coração igual ao teu, ó Deus. Um coração disposto a obedecer. Meu Deus, como isso é difícil. Eu sou a primeira a dizer isso. Como é difícil obedecer. Como é difícil amar o meu irmão como a mim mesmo. Como é difícil, meu Deus. Ó Deus, que seja sincero no nosso coração nessa noite. Que nós possamos ter e querer a cada dia, Senhor, ter um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a cumprir todo o teu querer, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um coração igual ao teu. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha receber a nossa vida, a pregação, a palavra vinda do teu coração. Eu creio que é, ó Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Passa a palavra agora para o presidente Nilson. E acho que o pastor faça a oração de iluminação. Vamos lá, queridos. Pai amado, Pai bendito, como o Senhor é bom, como o Senhor, ó Pai, faz-nos entender com muita alegria no coração que devemos louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, reconhecer a Tua grandeza, Pai. Se vivemos, se existimos, Pai, se nos alimentamos, se nós respiramos, se nós, ó Deus, bebemos água, é pela Tua graça, é pelo Teu amor incondicional. E agora, Pai, neste momento, depois de louvar o Teu nome, de falarmos contigo, ansiamos ouvir a Tua voz. Que o Teu servo seja um instrumento em Tuas mãos. Ó Deus, que ele seja um porta-voz Teu. Que o Senhor venha usar o seminarista Nilson, seus lábios, seu corpo, para transmitir a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. E que saiamos daquilo, ó Deus, transformados, desejosos cada dia mais ter um coração igual ao Teu. Ó Deus, usa o Teu servo. Ilumine, ó Deus, nossos corações, as nossas mentes, para compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero dar um parabéns para essa igreja por 45 anos, né? Muitos de nós nem eram nascidos quando essa igreja começou, foi plantada. É o meu caso, estou com 37, então essa igreja é mais velha do que eu, e isso é bênção de Deus demais, né? A igreja do Senhor, ela é o grande legado que a gente deixa para a posteridade, para as pessoas que vão vir após nós. O cristianismo, ele é uma doutrina de legado. O cristianismo, ele começa em Cristo Jesus e vai entrando pelos séculos em diante até que ele volte, ele leve de volta para o eterno lar, como diz a canção do meu sobrinho que ele vai cantar depois, a Nova Jerusalém Celestial. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Hoje também a gente comemora 504 anos da Reforma Protestante, no qual o Espírito Santo tocou na vida de um monge agostiniano, Martinho Lutero, e que também começou uma cadeia de legados, e nós fazemos parte disso também, afinal de contas somos uma igreja presbiteriana. E eu separei aqui uma mensagem que tem muito a ver com a reforma nessa noite, porque
A gente vai falar sobre a cruz de Cristo e a cruz pessoal de cada um de nós. E isso é algo que participa muitas vezes na teologia de todo grande homem de Deus e mulher de Deus que passou antes de nós e hoje em dia também não é assim. Quero deixar um abraço em nome da nossa querida Igreja Presbiteriana Carioca, pastor Rafael, em nome da minha esposa Ione também, que não pôde vir, infelizmente ela tinha compromisso e não pôde estar aqui com a gente, mas ela mandou um abraço para todos vocês também. Mateus 16, versículo 24, a gente vai ler até o 28, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, basta você acompanhar aí com a versão que você tiver. Diz assim a palavra: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que os que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Irmãos, com o passar do tempo, a cruz ela foi se tornando o grande símbolo do cristianismo. Existem outros símbolos, a gente sabe aquela figura do peixe que os nossos primeiros irmãos usavam para se identificar como cristão num ambiente de extrema perseguição no qual eles viviam. Existe o símbolo do alfa e ômega, que muitas igrejas adotam também. A nossa querida sarça, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, sem dúvida, a cruz ela se destaca como o grande símbolo do cristianismo. Claro que no nosso caso, como uma igreja reformada, a cruz está sempre vazia, porque nós cremos que o nosso Senhor ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. Não faz muito sentido colocar uma cruz com um pseudo Jesus ali. E recentemente eu usei minha filha de 10 anos para fazer um teste. Eu peguei uma folha, desenhei um livro e perguntei a ela que livro ela achava que eu tinha desenhado. Ela me respondeu que poderia ser qualquer tipo de livro, não dá para identificar qual é. Logo depois eu fiz uma cruz na capa desse livro. E aí, rapidinho, minha querida baixinha identificou o que era a palavra de Deus, que era a Bíblia. Tamanho é a identificação que a cruz tem com o cristianismo. A cruz, ela é mais um símbolo que foi alvo da ressignificação que o Senhor Jesus trouxe ao vir à Terra. Antes, no Império Romano, isso é uma coisa até que é um pouco distante para a gente, né? Mas antes de nós, antes de Jesus, a cruz era o símbolo da morte mais horrenda que poderia existir. Os maiores condenados que fizeram as piores coisas dentro do contexto do Império Romano eram lançados na cruz. E foi esse tipo de morte que o Senhor Jesus teve. E a partir dele, essa morte foi ressignificada. A cruz de um símbolo maldito passou a se tornar o símbolo da santificação, o símbolo da transformação de vida, o símbolo do renovo que o Evangelho traz. John Stott, um pastor anglicano já falecido, dizia que se nós queremos de fato saber o significado do amor, não é o dicionário que devemos recorrer, e sim a cruz do Calvário. Não há amor maior do que o símbolo que a cruz traz com o que o Senhor fez para mim e para você. Não existe um cristianismo sem cruz. Existem falsos evangelhos que têm tentado diminuir o valor da cruz, igrejas afora por aí. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho que nós vivemos para pregar, que com certeza é pregado aqui nessa igreja, leva na cruz algo muito importante, um símbolo muito importante de uma renovação de vida, de uma vida que morre para que Cristo passe a viver na vida de cada um de nós, como o apóstolo Paulo dizia. Meus irmãos, o Senhor Jesus, nesse texto que a gente leu, ele deixa claro que a condição de segui-lo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim, segui-lo de verdade. Mas afinal de contas, como a gente pode fazer isso? Talvez para muitos de nós, que já ouvimos isso durante muitos anos, nunca paramos para pensar como efetivamente na nossa vida a gente pode fazer isso. Talvez nós vamos conversar essa noite. Eu quero que você preste atenção lá no texto que a gente leu, e a gente vai verificar agora que Jesus ensina aos seus primeiros discípulos, os nossos primeiros irmãos,
que aquele que o segue é aquele que toma a sua cruz e nega a si mesmo, como a gente já falou ainda há pouco. Porém, uma das formas que você pode fazer isso é vivendo priorizando o reino de Deus. Quando você prioriza o reino de Deus, você começa a dar o primeiro passo de carregar a sua cruz, negar a si mesmo e caminhar. Nesse contexto do texto que a gente leu, Jesus e seus primeiros discípulos, os nossos primeiros irmãos, estavam numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Ela ficava um pouco afastada de Jerusalém, que era o grande QG, era o grande centro do ministério de Jesus. E ele fez isso porque ele precisava ensinar para os nossos primeiros irmãos algo fundamental para se entender o que é o cristianismo. Porém, a perseguição começava a aumentar em relação a ele. Os fariseus estavam muito furiosos com ele por conta de episódios que você pode ler com mais calma depois, anteriores aqui, que Mateus, o evangelista, vai trazer. E em Cesareia, Jesus estava mais tranquilo para explicar aquilo que seria as coisas mais profundas do que ele veio aqui à terra ensinar. Porque, afinal de contas, Herodes, que era o rei ali da Judéia, da região que ficava Jerusalém naquela época, tinha pouca influência em Cesareia. Claro que Jerusalém era o grande forte que ele atuava, Cesareia nem tanto. Os teólogos dizem que o conjunto que começa com esse discurso de Jesus, com essa pregação de Jesus, chama-se de Sermões da Paixão. Esse é o primeiro de todos. O Senhor Jesus agora, depois de ter ensinado várias coisas para os nossos primeiros irmãos e para nós, consequentemente também, ele vai falar sobre o destino que ele tinha que ter. Vale lembrar que não foi ninguém que matou Jesus. As pessoas na história discutem muito se foram os romanos, se foram os judeus, mas o que o próprio Senhor nos ensina é que ele deu a sua vida. Pouco importa, no fim das contas, qual tipo de etnia e nação que foi aquela que chancelou a morte de Jesus. Ele morreu porque ele quis. Ele precisava entregar a sua vida em prol de nós, pecadores, para nos tornar santos como ele foi. E a partir daí a nossa morte, ela é encomendada. E a vida de Cristo passa a viver em cada um de nós. E era isso que o Senhor estava ensinando ali para os seus apóstolos. A gente pega aqui o versículo 24 e o verso 25 que a gente leu e verifica que as palavras do Senhor são revolucionárias. Nenhum líder na história, seja religioso, seja político, seja social, em nenhum âmbito, jamais disse que precisava morrer para que os seus servos, os seus súditos, aqueles que o seguem, pudessem viver. São palavras revolucionárias. Nunca existiu isso e não existe e provavelmente nunca existirá. Somente Jesus, o rei do cristianismo, teve a coragem de entregar a sua vida por amor daqueles que o seguem. A palavra que a gente usa muito, que é servo, não é exatamente a palavra ideal que vem do grego. A tradução mais ideal seria literalmente escravo. A gente pega um pouquinho leve para entender melhor, por conta da Idade Média, questões históricas que não vêm ao caso aqui agora. Mas Jesus, ele estava lidando com os seus escravos. Eu e você somos escravos de Cristo. Porque para a gente não tem outra solução senão ser escravo do nosso próprio coração, contaminado pelo pecado, ou escravo do Senhor. Só que Jesus é um dono bom por excelência. Quando ele nos escraviza, ele nos liberta ao mesmo tempo. Se nós somos capazes de pensar, sentir e agir sem que o pecado possa nos dominar. Nesse texto, Jesus vai falar da cruz. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, 14 e 16, você não precisa abrir, ele vai falar que a cruz é loucura para os homens sábios desse mundo. E a loucura de Deus é sabedoria para nós. A loucura de Deus humilha a sabedoria do mundo. Porque, na verdade, achando-se sábios, os homens acabam sendo loucos. Mas a loucura de Deus é sabedoria e vida com abundância para cada um de nós. Pensar numa cruz, num Deus crucificado, sempre causou escândalo. Até hoje causa e sempre causará. Porque é algo extremamente revolucionário de fato. É algo que faz a gente não conseguir mensurar a profundidade disso e a importância disso muitas vezes também. Quando Jesus cita o termo alguém, que a gente viu no verso 24 e verso 25, é uma palavrinha grega chamada tis, ele está ampliando a condição de ser seu discípulo. Antes, aqueles 12 eram seus discípulos mais chegados, tinham outros 70 e uma multidão
que ia onde Jesus ia. E quando ele fala que todo alguém que toma a sua cruz, nega a si mesmo e o segue, pode ser digno dele, pode ser um cristão, um pequeno Cristo, que é o que a palavra cristão quer dizer, ele está dizendo algo revolucionário. Todo aquele que crê em mim, que crê que eu sou o Deus que vai ser crucificado, mas que ressuscitará ao terceiro dia e reinará para sempre, pode ser meu discípulo. É isso que ele está dizendo aqui. E isso também é algo que, para os nossos primeiros irmãos, foi algo que chocou, né? Porque eles acreditavam que somente aqueles que eram judeus ali, do povo de Israel, poderiam ser discípulos de Jesus, e Jesus está começando a ampliar aqui o seu ministério a todas as nações, até chegar em nós. Hoje nós, gentios, não judeus, somos a grande maioria do cristianismo já há alguns séculos, inclusive. E Jesus está predizendo isso aqui. Nos versos 26 e 27, há uma palavrinha ali do grego, chamada psiken. Essa palavra é traduzida como alma. Mas algumas outras versões até traduzem como vida, que seria aquilo que Jesus quer dizer de uma forma mais profunda. Ele está falando que aquele que quiser ganhar a sua vida, na verdade, não só a alma, irá perdê-la. Mas aquele que, por amor a ele, perder a sua vida, irá de fato e verdadeiramente ganhar. Isso também é algo que, para o homem comum, para o homem natural, que Paulo vai trabalhar lá em Coríntios, é algo que trava a mente, né? Que pira o cabeção, como dizem aí fora. Afinal de contas, como essa questão de perder a vida para ganhar e de querer ganhar a vida para perder? Nós todos nascemos já com ímpeto e com a vontade de querer ganhar a nossa vida. Desde muito pequeno a gente é ensinado que a gente precisa batalhar para ter uma vida melhor, precisa passar até por cima de muitas vezes de outras pessoas para conquistar aquilo que a gente quer, que se a gente não se amar, ninguém mais vai amar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus, o Senhor, te escolheu dentre tantos outros, desde antes da fundação do mundo, porque Ele te ama. Ele nos amou primeiro, como a palavra diz, para que a gente pudesse amá-lo e amar uns aos outros também. Não é vivendo de qualquer forma, pensando somente no fim dessa estrada, que a gente vai ter uma boa, uma maravilhosa e boa vida. Mas é esquecendo de nós. É perdendo a nossa vida, para que o Senhor nos faça ganhar. O que Jesus requer, quando Ele cita de perder a vida, é uma completa devoção. No mesmo Evangelho de Mateus, a gente verifica Jesus dizendo que aquele que amar seu pai e sua mãe acima de qualquer coisa não é digno dele. Ele fala que se você ama alguém ou qualquer coisa acima dele, você não é digno de ser discípulo de Jesus Cristo. Ele tem que ser o nosso maior amor. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, dizia que mesmo o nosso grande amor é contaminado pelo pecado. Nós não sabemos amar. E dizemos que amamos muitas vezes. Mas quando a gente ama a Deus acima de tudo, como a gente caminha no Espírito, como o apóstolo Paulo sempre dizia, como o Espírito Santo habita em nós e transforma a nossa alma de dentro para fora, a gente consegue amar de verdade o nosso cônjuge, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos e tudo aquilo de bênção que Deus nos deu. Quando a gente inverte, coloca Deus abaixo de qualquer outra coisa, nós estamos fazendo a pior coisa que podemos fazer. Porque é questão de tempo da gente sufocar, corroer, corromper e até destruir. Esse é o erro que muitos de nós cometemos. No verso 28, quando Jesus fala que não passaria aquela geração até que aqueles que estavam ali vissem a sua glória, existem várias vertentes aqui dentre os teólogos, mas eu fico com a D.J. Carson, um grande especialista do Novo Testamento. Ele diz que Jesus está prevendo algo que aconteceria no capítulo posterior que a gente leu, capítulo 17, que é o episódio da sua transfiguração. Ali estava Pedro, Tiago e João, simbolizando para nós que aqueles que aprendem a negar a si mesmo, perder a sua vida, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, são aqueles que vão ver a glória de Jesus. Capítulo 17 de Mateus
eles veem Jesus glorificado. Eles mal conseguem enxergar Jesus, inclusive. Vem Elias e Moisés ali junto com Jesus também, testemunhando quem ele é. E é algo tão maravilhoso, tão glorioso, me falta até palavras, tão imensurável, que Pedro, ele não quer sair dali, ele quer montar uma tenda e continuar vivendo eternamente ali. E aí Jesus ensina para eles que ainda não é a hora, mas vai chegar o tempo que eternamente a gente vai ver a glória de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele fala dessas questões escatológicas, em 1 Coríntios 15, dentre outros textos, Romanos 8 também, ele fala que o que nos espera é incompreensível a olhos humanos. O Espírito Santo, através de Paulo, nos promete que vale a pena demais viver uma vida de carregar a cruz, tomar a si mesmo e seguir a Jesus. Porque o que espera para a gente no retorno do Senhor e na eternidade na Nova Jerusalém é algo que a gente não consegue compreender de tão bom que é. A melhor coisa desse mundo não se compara ao que nos espera. E é isso que Jesus mostra aqui na prática. Quando ele mostra um pouco da sua glória de Deus ali naquele momento, ele estava completamente dotado da sua divindade diante de Pedro, Tiago e João. Ele está mostrando para a gente que vale a pena viver essa vida, porque a gente vai ver a glória de Deus. Não vale a pena trocar pequenos prazeres nesse mundo por um prazer eterno, imparável, que jamais vai se findar. Meus irmãos, tudo que somos e temos precisa ser do Senhor Jesus e está à disposição do seu reino. A verdade é que nós não somos donos nem da nossa própria vida e nem do que está nela. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 6 que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Nós pensamos que temos o controle. Isso é algo que faz bem no nosso coração muitas vezes. Mas esse sentimento é um sentimento extremamente enganoso. Porque você pode simplesmente cair duro do coração agora, se Deus quiser. Nós não temos controle de nada. Vivemos ainda uma pandemia que levou muita gente aí conhecida. Que parou o mundo. Parou os grandes campeonatos de futebol que geram milhares de dólares. Parou o cinema. Parou a política. Tudo parou. Por causa de um vírus que a gente não consegue nem enxergar a olhos nus. Essa é a nossa condição, na verdade. Mas o pecado nos faz querer ter o controle das coisas. Nos faz querer viver a nossa própria vida sem a ajuda de Deus. É o secularismo que nada mais é que a serpente do Éden, o próprio Satanás nos tentando a continuar a querer ter controle sobre a nossa própria vida. Quando, na verdade, a melhor coisa, a melhor vida é se entregar ao coração de Jesus, é se entregar à ação do Espírito Santo, é se entregar ao reino e ao rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não desperdice mais a vida de vocês. Tome a cruz que o Senhor te deu e sigam-o. E precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. E aqui entra as 3 aplicações que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite, porque precisamos imitar a Cristo, negando a si mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala que Jesus era Deus. Desde a eternidade ele é Deus. Ele faz parte do Criador que criou todas as coisas na Trindade Santa. Mas ele abriu mão da sua glória e se fez homem por amor de nós. Eu lembro que no Natal sempre ressuscitam na internet uma frase de C.S. Lewis que diz que no mundo onde os homens fazem de tudo para ser deuses, o único Deus que existe se fez homem por amor dos homens. Ele abriu mão da sua glória para suar, para sentir fome, para sentir dor, para sentir calor, para sentir frio, para se entregar em corpo, para que eu e você pudéssemos ter nossa reconciliação com Deus Criador, para que o pecado não dominasse mais a gente. Ele abriu mão da sua glória para que aqueles que o Pai elegeu desde antes da fundação do mundo, mais uma vez eu digo, pudessem viver eternamente de novo com Deus na hora certa. E a gente diz que não pode negar a si mesmo.
nem por um segundo, muitas vezes. Romanos 8, em Gálatas 5, Paulo vai dizer que mesmo já sendo habitação do Espírito, mesmo sendo alvo do Evangelho, mesmo convertidos ao Senhor Jesus, ainda existe em nós a natureza humana de filhos de Adão. O próprio Martinho Lutero, esse personagem tão importante para o dia de hoje, ele dizia que ele tentou afogar o filho de Adão que existia nele, o Lutero do mal, né? O Dark Lutero, nas águas do batismo. Mas ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. A nossa natureza ainda existe dentro de nós e ainda tenta nos dominar o tempo todo. Paulo fala que há uma guerra entre o espírito e a natureza do pecado que habita em nós. E quem a gente alimenta mais é que vence de batalhas. E eu espero de todo o meu coração que no final da guerra quem vença é o Espírito Santo em nós. Para que a gente possa estar com o Senhor pela eternidade. O discípulo de Cristo, ele é o Filho de Deus, feito Filho de Deus em Jesus. O Espírito Santo habita nele e comprova a filiação divina. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 22 que o Espírito Santo é o grande selo de quem é verdadeiramente Filho de Deus. De modo que não adianta você ter tatuagem cristã, usar cordão, anéis, qualquer tipo que remete ao cristianismo, se o Espírito Santo não habita em você. Eu não estou falando aqui contra isso, não. Tenho o meu anel aqui com os meus textos bíblicos preferidos. O que eu estou dizendo é, se o Espírito Santo não habita em mim e em você, nós não somos filhos de Deus. Mas se ele habita, nós somos filhos, feitos em Jesus Cristo, se tornando imagem e semelhança do Senhor. Vocês já pararam para pensar por que nós ainda estamos aqui, mesmo já salvos? Porque não estamos já com Jesus em meio à sua glória. É porque duas coisas eu acredito. Primeiro, Deus quer nos aperfeiçoar, nos tornando com as coisas que a gente vive aqui, imagem e semelhança do seu Filho. Como diz lá em Romanos 8:29. Esse é o grande propósito de Deus para mim e para você. E segundo, por causa da Missio Dei, da missão de Deus na terra, que Ele convoca a igreja para ser o grande instrumento que Ele age mundo afora. Essa aqui é uma igreja missionária, sem dúvida. Olha a localização que ela fica. Olha toda a história desses 45 anos que o Espírito Santo trouxe a essa igreja até aqui, através da pregação da palavra de Deus e do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui ainda. Não é para sermos gospel, não é porque ser evangélico é moda, não é porque te faz bem ser evangélico, mas é para que Jesus viva em você a ponto das pessoas orarem para você e enxerguem o próprio Cristo. É para você pregar o Evangelho para outros. Porque quanto mais cheios do Espírito a gente for, mais transbordante dele nós também seremos. E a palavra de Deus vai habitar em nós. O pastor Domingos Madureira, ele fala uma coisa que eu acho brilhante. Ele fala que a reforma protestante ela não trouxe a Bíblia de volta ao cenário do cristianismo. Porque a igreja católica medieval tinha Bíblia. Era em latim, só os clérigos, só os padres que tinham acesso, o povo ouvia as missas em latim, mas ela estava ali. O que a reforma trouxe, o que o Espírito Santo trouxe através da reforma, é o Evangelho de volta à Bíblia. É o Evangelho que faz com que a Bíblia seja o instrumento mais importante que existe nesse mundo. Por isso que a minha mãe sempre me ensinou que existem muitas pessoas com a Bíblia na mão no inferno. Porque elas têm a Bíblia na mão, conhecem a palavra, mas não têm o Espírito Santo, não têm o Evangelho dentro delas. Por isso existem muitos teólogos que são ateus, que fazem muito mais mal do que ateus confessos por aí. Porque não tem o Espírito, porque não tem o Evangelho vivendo neles. A gente precisa negar a nós mesmos para que o Evangelho viva em nós, de glória em glória, no nosso cotidiano, todos os dias. Fala muito lá na igreja, é quase que um mantra, né, Natan? Sobre a vida devocional. De todos os dias você ter o seu tempo para estudar e meditar nas Escrituras e orar ao Espírito. E aí varia de cada um. Talvez o seu tempo seja 15 minutos, talvez seja meia hora, talvez seja uma hora, talvez seja uma manhã inteira, ou uma noite inteira. Mas é fundamental tirar o seu tempo para passar com Deus e clamar por Ele e deixar com que Ele fale com você através da palavra que você está estudando. A vida devocional salva vidas.
É ela que aprofunda o Evangelho na nossa vida. E aí a gente vai aprendendo a negar a nós mesmos. A segunda aplicação que eu quero trabalhar com vocês é que ser crucificado com Cristo, para tomar a nossa cruz e seguir a Ele mesmo. A crucificação do eu na vida do cristão. A gente aprendeu que precisamos nos autonegar. Agora a gente vai aprender a crucificar o nosso eu. Esse eu desgraçado que existe em mim e em você ainda, e só vai ser redimido quando o Senhor Jesus voltar. Sei que essa palavra é meio forte, desgraçada, né? Mas ela quer dizer sem graça. E o nosso eu, de filho de Adão e Eva, é um eu que não possui a graça de Deus, que nos faz pecar, que nos afasta de Deus. É uma maldição que a raça humana, que todos nós já nascemos condenados a ela. Até que a graça de Jesus alcance a nossa vida e nos tire dessa condição. E cada vez mais a gente vai enfraquecendo o nosso eu, crucificando. O apóstolo Paulo dizia que já não vive ele, mas Cristo vive nele. E nós também precisamos viver assim. De modo que já não vive em nós, mas Cristo vive em nós. Sabe aquilo que você pensa sobre uma determinada pessoa? Ou sobre algum aspecto da vida? Cara, desde pequeno eu penso isso. O meu santo não bate com o santo do fulano ou da fulana. Isso é algo que tem que ser destruído da sua vida. Porque o Espírito Santo ele vai nos transformando. Se você é o mesmo, desde quando você se converteu até aqui, há algo de muito errado no seu cristianismo. Porque o Espírito Santo transforma a gente de glória em glória. O Senhor Jesus diz que não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai dele que contamina. Por isso o Espírito ele nos transforma de dentro para fora. E quando a gente crucifica o nosso eu, nós começamos a abrir mão daqueles pensamentos, daquelas ações, daqueles sentimentos que nos fazem tropeçar e nos fazem pecar. Se você é crente, o único santo que você tem chama-se Jesus Cristo. E ele te manda, em Mateus 28, em Marcos 16, em tantos outros textos na Bíblia, a ir por todo mundo e pregar o Evangelho fazendo discípulos para ele. Cristo veio para quebrar a inimizade que tinha nós como seres humanos e Deus. E Paulo vai dizer lá em Coríntios também, que ele nos fez herdar o ministério da reconciliação. Ele nos conectou com Deus, nos ligou com Deus, para que a gente conecte outras pessoas com Deus, ligue outras pessoas com Deus também. E aí pouco importa se você vai ou não com a cara da pessoa, pouco importa se você acha ela X, Y, Z. O que importa é, você é um portador do Evangelho e ela precisa ser o alvo do Evangelho. Isso também é negar a si mesmo. A gente está falando aqui de negar a si mesmo e ser crucificado no nosso eu. Eu quero deixar claro que isso não tem nada a ver com suicídio, em nome de Jesus. Porque no suicídio é você que está controlando a sua vida também. Você decidiu dar fim nela. Estou falando de perder o controle, tirar a mão do volante, para que o Espírito Santo tome esse volante, o volante da sua vida, e deixar ele guiar. Eu lembro que no filme Indiana Jones, eu não lembro qual dos três, mas tem um que ele precisa atravessar para o outro lado da montanha. E o cara que estava guiando ele lá fala que ele tinha uma ponte que não dava para enxergar, era uma ponte transparente, uma ponte invisível. E ele, cheio de medo, vai lá, pisa no nada, mas que a ponte estava lá e consegue atravessar. A nossa vida com Deus muitas vezes é assim. Às vezes a gente está andando e a gente só enxerga o abismo que está à frente. Mas o Espírito fala, vai. Eu sou o mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que o povo hebreu passasse sob a liderança de Moisés. Eu sou o mesmo Deus que cura coxos, que faz cegos enxergarem, surdos ouvirem, que cura câncer ainda hoje, que transforma vidas. Porque o maior milagre que existe sempre foi e sempre será o Evangelho alcançar pecadores como eu e como vocês, meus irmãos. Esse é o grande milagre de Deus. Esse é o grande mistério do Evangelho e do Reino de Deus. O
monge Tomás de Kempis, ele falava que a cruz na vida do cristão deve ser chamada de Santa Cruz, porque ela é o que purifica, santifica e transforma a vida dos discípulos de Cristo. As palavras de Jesus, que nós lemos lá no versículo 24 de Mateus 16, podem parecer duras, mas pior ainda não segui-las. Porque aqueles que não a seguem e não são crucificados com Cristo, o destino deles é a perdição eterna. Mas aqueles que morrem na cruz por amor de Jesus, esses têm a vida eterna. E Jesus já prometeu que o reino de Deus e a vida com abundância já começa aqui. Não é uma condição futura, mas é uma condição eterna que já começa aqui. Afinal de contas, o reino de Deus já começou. Nós fazemos parte do reino de Deus. A Igreja de Cristo, ela é um componente fundamental do reino de Deus. E nós provamos o reino de Deus todos os dias da nossa vida. O problema é que quando a gente não se nega e não se crucifica, a gente acaba vivendo o que o Tertuliano, que era um pai da igreja, dizia. Ele dizia que a cruz de Jesus tem dois grandes inimigos. O legalismo, que é você criar uma religião própria, baseada nas escrituras. Isso é possível. Eu sempre lembro do desfile da Estação Primeira de Mangueira em 2020, que ela trouxe 60 tipos de Jesus Cristo. Cada um cria Jesus conforme a imagem que quiser. Só que nós seguimos o Cristo bíblico, o Cristo que a Bíblia diz que é. Por isso a palavra é tão importante para a nossa vida, porque ela não nos deixa nos enganar. Nosso coração é enganoso. João Calvino, que era o outro grande reformador, dizia que ele é uma fábrica constante de ídolos. E até mesmo um falso Cristo é capaz do nosso coração trazer. Isso tem falado aqui, de negar a nós mesmos e negar o pecado, é muito fácil. Nós sabemos que o pecado é mau, o salário dele é a morte. O problema é quando Deus te pede aquele emprego que você tanto ama. O problema é quando Deus te pede aquele namoro que você tanto preza. O problema é quando Deus te pede aquela estabilidade financeira que você tanto gosta para fazer a sua missão. Aí é a hora de mostrar se você ama Jesus de verdade acima de tudo ou não. E aí é que é difícil. Aí que é complicado. Quando a gente se livra dos nossos pecados, é até um alívio para nós muitas vezes. Mas quando a gente tem que sacrificar um ídolo do nosso coração, a gente não percebe que aí é desafiador para caramba. Aí é que o Evangelho precisa nos sustentar. E somente cheio do Espírito a gente consegue. A terceira aplicação que eu quero trabalhar, e a última, é que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus para viver sobre a sua disciplina. É o famoso discipulado cristão. Discipulado, meus irmãos, ele quer dizer viver sobre a disciplina irrefreável de alguém. É obedecer constantemente, obedecer completamente a alguém. E esse texto, algumas Bíblias, até o subtítulo vai chamar de discipulado cristão. É Jesus chamando aqueles que o seguem, aqueles no qual foram alvos da sua morte, para tomar a sua própria cruz e segui-lo. Tomar a sua própria cruz e segui-lo em obediência constante e total a Ele. E aí, a gente começa a entender que o Espírito vai tocando na nossa vida e vai, no bom sentido, se metendo em tudo. Ele vai determinando o tamanho da nossa família e não mais nós. Ele vai determinando com quem você deve casar e não deve casar. Ele vai determinando qual é a melhor faculdade para você fazer, qual é o melhor caminho para você seguir. Mas parece que você tem que tirar a mão do volante. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já repararam por que a Bíblia compara tanta gente com ovelhas e o Senhor como um pastor? A ovelha biologicamente é o animal mais dependente que existe do homem. De todos. A ovelha não enxerga bem, a ovelha não tem um olfato bom, ela é capaz de comer erva daninha achando que é capim, achando que é alimento e comendo veneno. A ovelha é presa fácil por seus predadores, a não ser que ela tenha um pastor com ela. Desde o início, há sempre um pastor que cuida de ovelhas.
E a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. E aqueles que são dele ouvem a sua voz e o seguem. E para isso a gente tem que estar disposto a ouvir. Tem que quebrar a nossa teimosia de achar que nós sabemos o melhor para nós mesmos, como nós não sabemos. Lembre-se da sua vida antes de Jesus e todo o estrago que ela teve. E lembre-se daquilo que ele já fez na sua vida. Não importa se você tem meses de convertido, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos. Lembre-se o que ele fez, da onde ele te tirou. E por que nós insistimos em sermos teimosos de não ouvir a voz do nosso pastor, como a direção dele muitas vezes é clara na sua palavra do que devemos fazer. Essa é a maravilhosa e boa vida. Essa é a forma de a gente não perder a sua vida. Porque tudo aquilo que é maior que Jesus na nossa vida, o Senhor vai tirar, porque nós pertencemos a Ele. Tudo que a gente bota a mão é contaminado pelo pecado, a não ser que o Espírito habite poderosamente em nós. Porque aí é Ele que está impulsionando a nossa mão para colocar. Tudo que Deus toca se torna vivo. O Espírito Santo, ele passa, e o que é morto vai tornando vida. Foi assim na criação, é assim hoje e será assim para sempre. Meu irmão e minha irmã, essa vida só vale a pena de ser vivida se for em Jesus. Quando a gente não vive em Cristo, nós desperdiçamos a nossa vida. E nós só temos essa vida para viver. Portanto, tome a sua cruz e siga o nosso Mestre. Tome a sua cruz e caminhe com pessoas que tomaram a sua cruz e seguem o nosso Mestre. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos o pecado, ele é muito mais forte do que nós. Paulo vai falar lá em Romanos 7 que o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, e o bem que ele quer fazer, ele não faz, se nós caminharmos sozinhos, sem o Espírito, sem o Evangelho, sem um irmão, uma irmã mais velho na fé para nos ajudar e nos guiar. Dizem por aí, quem tem mau hálito não percebe que tem. É por isso que eles precisam um do outro. Por isso que existe a igreja. Porque os irmãos mais velhos na fé enxergam coisas que a gente ainda não enxerga. São bênçãos, são presentes de Deus à igreja. Como você um dia também vai ser para outros. E assim por diante. Cristo, ele ressignificou o sentido da cruz na história. E ele quer ressignificar a nossa vida também. Nós caminhávamos por um caminho de morte. E agora a gente caminha numa longa caminhada, numa mesma direção que é o Evangelho. Cujo fim dessa caminhada é a cidade celestial, a cidade eterna, a cidade onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, mas só alegria, contentamento e adoração ao Deus vivo. É impossível viver para imitar ao Senhor, sem negar a nós mesmos, sem tomar a nossa própria cruz e segui-lo, sem pestanejar, sem olhar para trás, sem desviar o olhar para o nosso pastor. Chega de viver para o pecado de forma aberta ou de forma disfarçada. Chega de cultivar aquele pecadinho de estimação que só Deus sabe que você comete. A Bíblia diz que vai chegar o tempo que todas as coisas serão descobertas. No grande dia do Senhor, você terá mais motivos para ter vergonha ou motivo para se alegrar porque Ele voltou e vai descortinar todas as coisas. Irmãos, vivamos para o Senhor Jesus, pois tê-lo como Senhor é verdadeiramente viver, é viver de verdade, é viver essa vida aproveitando muito melhor o Senhor, o seu reino, a nossa família, a nossa igreja, o nosso emprego e todas as coisas. Afinal de contas, Ele nos prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai Celestial, Pai Santo, Pai querido, Abba Pai, Senhor, nós clamamos a Ti poderosamente nessa noite, no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Senhor, Tu nos ensina que é impossível Te seguir sem negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e de fato Te seguir. Mas isso é tão difícil, Senhor.
Isso é impossível para nós sozinhos, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que Tu nos encha do Espírito Santo de Deus, Pai. Não só nessa noite, mas em todos os momentos da nossa vida. Que o Espírito Santo, Senhor, possa transformar a nós de dentro para fora, Senhor. E que a gente não pense mais nas coisas que a gente pensava, que a gente não sinta mais as coisas que a gente sentia, que a gente não faça mais as coisas que a gente fazia, Senhor. Que o Espírito Santo torne a palavra de Deus viva em nós, Senhor. A palavra que a gente ouve todo domingo aqui nessa igreja, que a gente estuda durante os dias da semana, que não seja, ó Pai, mais um estudo secular, mas que seja, ó Deus, um estudo que verdadeiramente transforma a nossa vida para sempre, Pai. Ó Senhor, nos faz perder a nossa vida em amor a Ti, Pai. Como Billy Graham dizia, Senhor, a salvação vem de graça, mas o discipulado cristão custa tudo que temos, ó Pai. E eu me lembro da parábola que Tu conta no Evangelho de Mateus, ó Pai, que o reino de Deus é como um comerciante que vê uma pérola e vende tudo que tem só para ter aquela pérola, Senhor. Nos faz viver isso de verdade na nossa vida, Senhor. Que a gente troque tudo que temos pelo Teu reino, Pai. Ó Deus, dentre uma vida de escolhas erradas, nos ajuda a escolher o certo, Senhor. Uma vez, Pai, que é a Ti, Pai. Porque se temos a Ti, teremos sempre o que precisamos, Senhor. Porque se temos a Ti, Pai, teremos a família que precisamos, a igreja que precisamos, o emprego que precisamos, a vida que precisamos, Senhor. Que Tu seja o nosso bem mais precioso, Jesus. De verdade, Pai. Não da boca para fora mais, mas de dentro para fora, Senhor. De verdade, Senhor. Em espírito e em verdade. Seja o Senhor a nossa grande riqueza. E que a gente seja tão contemplado, ó Deus, e tão completo por essa riqueza, que nada mais tenha valor perto disso, Senhor. Nós chamamos e queremos chamar mais e mais da forma com que a Bíblia ensina. Por isso, Senhor, nos ajuda nisso, Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Cuida de nós. Cuida dessa igreja, Pai amada, que completa mais um ano de vida hoje, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas individuais e na nossa vida como igreja também, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje, essa noite. Eu vim com meu tio Nilson. Para quem não sabe, meu nome é Natan. E hoje eu vou trazer 2 louvores para a gente cantar junto aqui, finalizando mais um culto de noite de domingo para a glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Quero pedir para os irmãos ficarem de pé, que a gente possa entoar essa canção. O nome dela, como você também conhece, é Quebrantado. É uma música que a gente canta muito lá na nossa igreja, igreja presbiteriana carioca. E vou passar o refrão com vocês. Eu escolhi cantar ela essa noite porque ela tem muito a ver com o sermão que a gente acabou de ouvir. Com certeza vai contribuir muito. O refrão dela é assim. A cruz me chamou gentilmente. Seu amor
lendo o Salmo 42, é um salmo muito famoso, começa lá com uma corça: anseio pelas águas, eu anseio por ti, Senhor. Por que estás tão triste, minha alma? Por que estás tão abatida dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. O nome dessa música é Eterno Lar, e eu escrevi ela pensando em momentos de dificuldade que a gente passa em nossas vidas, momentos de tristeza, de angústias, e fiquei me perguntando, como salmista, por que estás tão triste, minha alma? Todos nós aqui temos a maior alegria que nós podemos ter, que é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a certeza, a esperança da nossa salvação, a esperança de que Ele vem nos levar de volta para casa, de volta para o nosso eterno lar, onde não há mais tristeza nem dor. Apenas não, né? O seu reino unido de amor. Amém? Se você quiser, pode se sentar. Porque estás tão triste, minha alma, espere no Senhor, nele há amor leal. Porque estás tão triste, pois ainda louvarei. Deus enviou seu Filho para morrer por nós.
Vocês ensaiaram? Um dia eu vou tocar assim. Coisa boa. Vocês ouviram o recado de Deus essa noite? Amém. Queridos, são 3 dias, né, de desafios para a nossa vida. E aí? O que fazer daqui para frente? Tomar a sua cruz e seguir, sabendo que lá na frente vai valer a pena carregar a sua cruz. Não faça igual aquele desenho, né? 3 desenhos, né? Aí o camarada preguiçoso, ele cortou uma parte da cruz porque ele não quis carregar aquele peso. Só que lá na frente tinha um abismo e a cruz estava certinho para atravessar. E ele não atravessou. Ele não carregou a sua cruz conforme deveria. Cortar etapa é muito perigoso. Aquilo que Deus fez por você e aquilo que Deus falou nesses 3 dias, então vamos manter firme a nossa meta, sabendo que o Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Obrigado, seminarista, pelo desafio, viu? Me senti muito desafiado. Ontem, quer dizer, sexta-feira, ontem e hoje. Interessante, vocês não combinaram nada, né? É assim que Deus faz. Quando Ele tem um propósito na nossa vida. E Deus tem um propósito na sua vida. Na minha não, tá? Claro que tem. Brincadeira. Deus tem um propósito na vida de cada um. Que o Senhor muito abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que valeu a pena. Você que veio sexta, você que veio sábado, ontem, e você que veio hoje. Se você veio os 3 dias, conforme alguns aqui, valeu muito a pena. Se você veio ontem, valeu a pena também hoje, com certeza valeu a pena. Porque você ouviu o recado de Deus para o seu coração. Você vai sair daqui hoje alimentado. E esse alimento não pode faltar em nossas vidas, de jeito nenhum. E você que nos acompanha no Facebook, tenho plena certeza. Você também ouviu a palavra de Deus, e você que ainda vai ouvir, porque vai ficar gravado o culto, né? E você vai ter o privilégio de ouvir lá na frente. Você também vai ser alimentado. E você também vai ser, e você já é abençoado. Deus continue abençoando a vida de todos nós. E obrigado, Nilson, obrigado, Igreja Presbiteriana, tão novinha, né? A nossa mais nova, a nossa caçulinha Igreja Presbiteriana Carioca foi organizada tem um mês e pouco, né? E já é uma bênção, com certeza, na vida do nosso presbitério. Desde antes, né? Antes de ser igreja, Deus já tinha um propósito ali na vida do reverendo Rafael, na vida, né, de cada um que ali faz parte da membresia daquela igreja tão querida. Queridos, receba um abraço bem gostoso da Igreja Presbiteriana de Vera Fazenda. Leva ela no seu coração. Volte outras vezes, nos dando esta alegria com a sua presença. E se você mora aqui perto, se mora longe, e se não faz parte de nenhuma igreja evangélica, nós temos um imenso prazer em recebê-los, tá bom? Para estar aqui conosco novamente, se alimentando, aprendendo, crescendo na palavra e espiritualmente. Amém? Amém. Deus continue abençoando a sua vida, Nilson. Posso chamar Nilson, claro, pela nossa amizade. E você também, Natan. Eu ia acertar, ela ia acertar. Muito bem. E volte outras vezes, trazendo esse louvor maravilhoso para as nossas vidas. Eu peço a você que não desça a escada. Vamos subir. Aqui tem uma escadinha, é o caminho estreito, viu, meus irmãos? É o caminho estreito, só cabe um de cada vez. Então a gente vai subir um por um, porque lá em cima tem algo maravilhoso, né? O que a palavra nos ensina? Larga é o caminho que leva à perdição, mas o estreito é o caminho que leva à vida. Lá em cima tem algo maravilhoso para nós. Foi preparado com muito amor, com muito carinho. E eu não quero que nenhum de vocês desçam na escada, mas que subam para nós estarmos confraternizando juntos, tá bom? Vamos orar? Eu vou pedir o seminarista Nilson, vou dar mais trabalho para estar aqui à frente orando, mais uma vez,
vamos colocar em pé e logo após, então, vamos decretar a bênção do Senhor na vida da igreja. Muito obrigado. Você que nos visita, volte outras vezes, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite e por todos esses anos de Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa igreja faz parte da história desse bairro, Senhor. Essa igreja faz parte da história de tantos irmãos e irmãs queridos, ó Pai, que a compõem. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua igreja na terra, Senhor. Não há lugar melhor para estar senão na tua igreja, Pai, além do nosso lar, Senhor. Obrigado porque tu nos chamou para fazer parte do teu corpo e da tua noiva, que é a igreja, Senhor. E em breve, Pai, muito em breve, estaremos contigo para sempre, Senhor, aonde não haverá mais choro, Pai, nem tristeza, meu Pai. Só alegria, Senhor, e contemplação da tua presença, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Nos dê, Senhor, uma semana cheia de Ti, Pai. Quanto mais cheios de Ti nós estamos, mais perto, ó Deus, da eternidade estaremos também, Senhor. E não há vida melhor para ser vivida do que essa. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor, de glória em glória no cotidiano da nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Amada igreja do Senhor, ide para os vossos lares, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce consolação, a comunhão do Espírito Santo permaneça convosco, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.